Olá pessoal, muito boa noite. Hoje o nosso assunto, o nosso tema da nossa mentoria vai ser os seus direitos como dono de buffet infantil. E hoje a gente vai ter a presença do Dr. Diego Reginato. Ele vai explicar tudo que você precisa saber e que fique assim bem claro os seus direitos e onde você está resguardado pela lei. Então vai ser algo fora do normal. Já vai pegando aí, tá vendo esse aviãozinho do lado direito aí, ó? Vou fazer até um aviãozinho de papel, na hora da live eu vou ficar jogando ele, ó. Você clica já aí nesse aviãozinho e já vai convidando o máximo de pessoas possível para participar hoje da nossa mentoria, que ela vai ser fora do normal. E já vai colocando aqui para mim, ó, o nome da sua cidade. Digita aí para mim que eu preciso saber da onde você é. Até porque se eu estiver passando aí nessa região, eu vou parar para tomar um café, se for hora de almoço, eu vou parar aí para almoçar, não quero nem saber. O nome do buffet eu já sei, que daí eu olho a cidade e o buffet. Pronto, as lives aqui eu tenho tudo gravadinho aqui. E quando eu estiver na cidade eu falo assim, ó, pessoal, vê para mim a cidade que eu estou, se tem alguém que acompanha a gente na live. Aí em horário de almoço eu vou bater aí na tua porta. Oh, graças a Deus, hein? Arthur Nogueira, São Paulo. São José dos Campos, cidade maravilhosa. Presidente Prudente, Diana, tudo bem? Botucatu, Cotia, Uberlândia, Minas Gerais, conheço muito Uberlândia. Franca, deve ser o meu amigo lá de Franca. Cuiabá, Rio de Janeiro. Cuiabá, que legal. Araucária, Paraná, Floriano, Piauí, nossa, Blumenau, São Paulo, Juiz de Fora, legal, gente? Gente, a nossa mentoria hoje, ela vai ser incrível, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje no nível 10, então para quem está chegando hoje, não sabe o que é nível 10, funciona mais ou menos assim. Se às vezes você está triste, está chateado, está magoado, não foi um dia legal para você e às vezes você está um pouquinho cabisbaixo, então você está com o seu nível abaixo de 5. Aí quando você começa a receber informações que te abrem a visão, ela vai te carregar, vai te dar uma energia positiva. É onde você vai aumentando o seu nível. Então se você estiver aqui abaixo do nível 5, eu garanto para você que até o final da nossa mentoria, que nós vamos falar tudo sobre buffet infantil, as leis, eu tenho certeza que você vai sair daqui no mínimo, nível 8,5, no mínimo, viu? Pode ter certeza disso. A gente já vai começar, vai colocando a cidade. Vai deixar salva lá? Não, tem reunião na escola a essa hora. Meu Deus do céu, seria tão bom você participar. Muita informação boa, muita informação. Até o final a gente vê. A gente criou uma regrinha aí, conforme for a gente deixa ou não salva. Vamos lá. Se a gente conseguir fazer no período de 1 hora, a gente faz, salva e a gente vê se a gente disponibiliza. De repente a gente vai disponibilizar lá no nosso grupo do Telegram. E depois eu também quero explicar isso aí. Já subiu aquele link novo, Micael? Já tá lá? Legal. Guarujá, São Paulo. Ei, terra boa, Guarujá. Nós precisamos ir para lá, né, Jaque? Guarujá. Tá liberado aí para ir na praia? Se tiver, a gente vai para aí. Vamos lá, gente. Vamos chegando todo mundo. Pessoal, boa noite, muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que incomoda muito a gente. Às vezes a gente tem uma pressão muito forte dos nossos clientes, que às vezes vem pressionando a gente para devolver o dinheiro. E aí vem com aquela pressãozinha, fala que vai buscar os direitos e etc. E hoje a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre as leis. Lembrando, pega o seu livro ATA. Quem não tem um livro ATA, pega lá
e anote, porque o doutor ele vai deixar isso tudo muito claro para você. Eu não sei se ele vai falar um pouquinho da lei, aonde você encontra a lei, ou se ele vai deixar disponível aqui para frente, para gente. Se ele deixar, pode ter certeza que eu compartilho com você. Deixa eu dar 2 recadinhos. O primeiro recadinho é que a nossa live de segunda-feira, que nós amolamos o machado, que nós demos o treinamento, lá nós falamos sobre precificação. E, gente, eu recebi um monte de mensagem, um monte de ligação, e eu, no fritar dos ovos, eu vi que o assunto de precificação, ele é mais complexo do que eu imaginava, porque do jeito que eu falei, achando que as pessoas iriam entender da maneira que eu havia falado, seria fácil, e na realidade não foi. Eu acho que eu até compliquei um pouco. Então, segunda-feira que vem, eu vou voltar a falar sobre precificação, e vou deixar muito claro, preparei já todo o material, não vai ter dúvida. Se em 1 hora eu não der conta de fazer você entender, eu vou fazer 2 horas, eu vou fazer 3 horas, mas uma coisa que eu garanto para você, que você vai entender como precificar os seus produtos e serviços do seu buffet infantil. Então se prepara para segunda-feira. Recebi mais 1 milhão de mensagens, eu vou responder tudo até amanhã, mas o que eu quero dizer para você, que segunda-feira que vem, nós estaremos falando sobre precificação. E se você, de repente, que está agora nos assistindo, às vezes você veio aqui pela primeira vez e não está entendendo muito bem, todas as quartas-feiras nós temos a nossa mentoria. O que é a nossa mentoria? Nós falamos com tudo que acontece no mercado de buffet infantil, nós somos extremamente específicos nessa área. Então todo o nosso assunto é voltado para donos de buffet infantil ou pessoas que estão pensando em montar um buffet infantil. Na quarta-feira nós falamos de problemas, e soluções, tá? Então todos os problemas que eu recebo aqui, eu rebato com você, trazendo as soluções. Por que você fala isso, Fernando? Porque nós temos experiência com mais de 10 anos de buffet infantil e nós damos assessoria para vários buffets infantil. Temos uma rede de franquia aonde nós já vivemos, você não tem noção, tanto de problema que a gente já viveu. Então, pelo menos 93 a 95% eu vou conseguir falar com você e resolver, às vezes, o problema que você está passando aí no seu buffet infantil. Então, as quartas-feiras, para mim, ela é maravilhosa, tá? Gente, todo mundo preparado? Quem está preparado, fala eu. Fala eu aí, ó, coloca o seu euzinho. Quem está preparado, fala eu. Quem está já com o seu livro ATA, fala eu. Por quê, Fernando, o livro ATA? Para anotar, fazer as anotações. No finalzinho, as dúvidas que você tiver, você já pode ir digitando nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver, você já vai digitando. Por que isso? Porque no final, a Jaque, ela ajuda a gente aqui demais. Se não fosse ela... Em breve vocês querem a Jaque fazendo uma live com vocês? Quem quer a Jaque fazendo uma live, coloca nível 10 aí. A Jaque vai falar sobre atendimento. A gente estava conversando esses dias, ela falou, nossa, Fernanda, eu recebo tantas mensagens sobre atendimento, e a Jaque vai falar sobre isso num treinamento, tá? Para quem não sabe, a Jaque é a minha esposa, a mulher da minha vida, mãe dos meus filhos, a mulher que eu amo, né, meu amor? Deixa ela dar uma sorriso ali, ó. Nossa, amor, manda um beijo, vai falar assim. Aí, ó, deu uma risadinha. Essa é minha esposa, Jaqueline, e ela é uma pessoa incrível e tem feito um trabalho incrível nas nossas franquias. Ela tem ajudado muitas pessoas a realizar os sonhos, tá? Eu vou ver se o doutor já está pronto, já vou solicitar, já vou chamar ele aqui, e a gente vai fazer um bate-bola e vamos conversar um pouco falando sobre as leis e o direito que você tem como dono de buffet infantil. E no finalzinho, lembrando, tem dúvida, vamos perguntar, vamos aproveitar, viu, gente? Doutor, se o senhor estiver aí me ouvindo, solicita, faz uma solicitação aí para participar, por favor. Porque eu não estou conseguindo te chamar por aqui, tá? Qualquer coisa, entra no WhatsApp aí na família.
Entra aí no grupo. Vê se ele consegue entrar. Gente, é ao vivo, né? Então não tem jeito. Ele estava tentando entrar pelo... como ele está em viagem hoje, ele estava tentando entrar pelo computador. Gente, já está ligando para ele lá, a gente já vai voltar a chamar ele aqui e falar com ele. Pessoal, uma coisa que às vezes você tem que entender, que às vezes a gente vive alguns problemas no nosso buffet infantil, mas uma coisa que você tem que entender é que nós também temos nossos direitos, e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos ver se ele já solicitou aqui, ó. Aqui, ó, solicitou, gente. Gente, a hora que o doutor entrar, vamos colocar um monte de coraçãozinho aqui, ó. É uma maneira da gente bater palma. Olá. Oi, doutor. Olá, boa Fernando. noite. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pela sua participação. O senhor está no Paraná hoje? Estou aqui em Foz do Iguaçu, fronteira com em Foz do Iguaçu. O doutor, o escritório do nosso advogado é de São Paulo, e ele que cuida de todas as nossas franquias. Imagina o trabalho que a gente dá para ele. E ele hoje se disponibilizou em estar participando aqui pra gente. A gente só tem a te agradecer muito. Muito obrigado. Só que assim, o nosso público aqui vai perguntar bastante, hein? Olha, Fernando, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que eu sou muito fã, né, do trabalho de vocês, do Castelo dos Sonhos. É uma empresa muito séria, uma empresa muito digna. Você faz um trabalho fantástico, Jaqueline, toda a sua equipe. Então, assim, é uma grande honra, um grande prazer estar aqui falando com o seu público. A honra é toda minha. Falando com os colegas aí, proprietários de buffet, e todo mundo que está interessado em saber mais desse segmento tão importante e tão útil para todo mundo, né? E diante desse momento de pandemia, a gente tem mais que se unir, né? E encontrar formas de ajudar aí a todos aí, superar essa crise e vamos em frente. Doutor, às vezes, por falta de informação, tem muitos buffets infantil que sofrem uma pressão muito grande, aonde às vezes o cliente vai no estabelecimento, às vezes fala até bobeira, pressiona e pelo dono de buffet às vezes não conhecer das leis, ele acaba passando por mais, já está vivendo um problema, ele acaba vivendo um problema ainda muito maior. E é sobre isso que eu queria hoje, esse bate-papo, é que o senhor pudesse mostrar na lei os direitos nossos, donos de buffet, os direitos que a gente tem. Bom, vamos lá. Primeiramente, Fernando, a gente está numa situação agora bem diferente devido à pandemia, né? E desde o ano passado, devido à impossibilidade de fazer eventos, questão de aglomeração, questão de saúde pública e tal, o segmento de buffet foi muito afetado, assim como todos os outros, mas o nosso tema aqui central é esse, e foi muito, muito afetado mesmo. E por conta disso, houve, em agosto do ano passado, a Lei 14.046 de 2020, que é uma lei que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de reservas, né, e eventos dos setores de turismo e cultura. Tá? E no caso do setor de buffet, se enquadra exatamente dentro, é uma atividade equiparada à atividade ligada à prestação de serviços turísticos, né? Então, a nossa atividade ela é contemplada por essa lei. E essa lei dispõe justamente isso, a possibilidade de adiar e cancelar e quais as regras para essa situação. É evidente que com a pandemia as festas não puderam acontecer, né, por conta de contaminação e tal. Então, a lei, né, o governo federal determinou uma regra para que pudesse auxiliar esse processo de cancelamento e não houvesse prejuízo para nenhuma das partes, nem para o buffet e nem para o consumidor, né? Com base nisso, recentemente agora, uma coisa importante, em agosto agora, perdão, em março, dia 18 de março, alguns dias atrás, o governo federal editou a MP 1036. Né? Esse ano de novo. Esse ano de novo, por conta dessa situação de agravamento. Né? Então, a lei do ano passado tinha um regramento que era previsto para o ano passado. Como houve o adiamento e a situação, infelizmente, continuou, né?
Então, houve a necessidade de uma MP, que dispõe de regras novas para esse ano em diante. Né? E essa MP veio para justamente regular, né, a situação atual. Né? Então, é basicamente isso. Então, existe uma lei que prevê como é a regra desse cancelamento. E é bem o que você falou, né? Não é como o consumidor deseja, existe uma regra para isso. E o dono do buffet, evidentemente... Na realidade, existe uma lei que protege o consumidor e existe uma lei que também protege o dono de buffet infantil. Exatamente isso. Essa lei que protege o dono do buffet infantil é uma lei, como eu disse, do ano passado, né? Não só buffet infantil, mas todos aqueles ligados a atividades e eventos, né, no geral, e turismo e cultura, né? Que veio justamente a beneficiar, a ver o lado do buffet, a ver o lado da empresa, porque a atividade nossa, ela recebe o valor, evidentemente, para prestar uma festa, para prestar um serviço, uma festa, e por conta da pandemia não é possível realizar a festa, razões óbvias. Né? Então, a ideia é dar esse regramento para isso, exatamente isso. E é isso que eu gostaria de explicar, como funciona essa regra, especialmente a questão do cancelamento. Perfeito, doutor. Uma coisa muito importante, que às vezes a gente fala aqui nas nossas mentorias, e às vezes o dono do buffet infantil, ele, como a gente trabalha com vários, às vezes ele, por não ter esse conhecimento, às vezes ele sofre uma pressão tão grande. E um ponto também que é importante depois o senhor comentar, é aquela questão que a gente já falou antes, em outras situações, que existe um aumento de preço. Eu vou remarcar a festa, a hora que a gente vier decorrer nesse assunto, e existe também a inflação, o aumento de preço. Então, acredito que é importante o senhor também depois colocar esse assunto. Mas vamos lá pelo primeiro passo. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de expor aí aos colegas, né, é o seguinte. Primeiro que, na hipótese de haver necessidade de adiamento e cancelamento da festa, do evento, uma regra bem importante. O artigo 2º dessa lei diz, né, que os proprietários de buffet, vou falar para o público, proprietário de buffet, não é obrigado a reembolsar o valor pago. Tá? Vamos lá. Não é obrigado. Não é obrigado a reembolsar o valor pago, desde que tem uma regra para isso. Tá? Gente, anota essa regra. É importante o conhecimento. Anote a regra, tá? O doutor vai explicar. Ó, você não é obrigado a devolver, fazer a devolução do valor, mas tem uma regra e você tem que cumprir essa regra. Exatamente. A regra é a seguinte, Fernando. Primeira coisa, você não é obrigado a devolver desde que você dê ao consumidor duas possibilidades. Você tem que conceder essas duas possibilidades. A primeira possibilidade, não é a mais importante, mas a primeira pela ordem, é remarcar a festa. Então, primeira regrinha, remarcar a festa. Remarcar a festa. Né? E remarcar a festa nas mesmas condições que foram contratadas. Então, vamos lá. Contratou para julho. Aí surgiu um decreto municipal impedindo a realização de eventos. Você remarca para dezembro, por exemplo. Você tem que assegurar ao seu consumidor as mesmas condições que foram contratadas para a festa de julho. Tá? Certo. Então, remarcar. E a outra regra, não menos importante, é a regra de conceder um crédito ao seu consumidor, conceder um crédito para que ele use outros serviços, né, disponíveis pelo buffet. Então, por exemplo, você pode conceder o crédito para ele usar em outra festa, em outro evento, abatendo-se o valor. Se ele escolher uma festa mais cara, abate-se aquilo que ele pagou. Se ele escolher uma festa mais barata, aí, obviamente, o buffet tem que devolver. Então, assim, a regra é, você, dono do buffet, não é obrigado a devolver ou reembolsar o valor pago, desde que você conceda, número 1, o direito, a opção de remarcação, e número 2, não menos importante, pela ordem, conceder um crédito para que ele realize um novo evento, desde eventos esses que você preste. Não vai pedir, não, eu quero que você faça uma festa X, tá? Mas se não está no portfólio de serviços do seu buffet, evidentemente você é obrigado a inventar uma coisa que você não sabe fazer, ou que não está dentro do
do seu objetivo, o seu objeto, tá? Correto, doutor. Agora um exemplo. Eu tenho uma festa que vai acontecer em junho e essa festa não pôde acontecer. Eu remarco ela para dezembro. Dezembro, por força da circunstância, também não vou poder fazer essa festa. Eu posso remarcá-la até quando? Quantas vezes eu posso vir remarcando essa festa? A festa pode ser remarcada até quantas vezes forem necessárias, até o fim da pandemia, até se estabelecer o fim da situação de estado de calamidade pública, né, que é o decreto pelo governo, pelo presidente, fez um decreto de calamidade pública ao estado que nós vivemos, né? Então, até essa situação passar, pode haver a remarcação. Na verdade, essa MP agora, que saiu a MP 1036 de 2021, ela estabelece que as regras vão até 31/12 de 2022. Então, repetindo, 31/12 de 2022. Até 31/12 de 2022, esse crédito pode ser concedido ou a remarcação pode ocorrer. Eles colocaram um prazo bem estendido justamente para que as pessoas possam se reprogramar, né? Numa expectativa de que isso acabe logo. Então, nós temos aí 1 ano e quase 2 anos pela frente aí para poder ou remarcar ou conceder o crédito para o Legal, ó, me corrija se eu estiver errado. Então, uma pessoa, ela pode vir remarcando, um dono de buffet, ele não precisa devolver o dinheiro. Ah, tô com pressão, vou entrar com um advogado contra você, eu vou fazer um boletim de ocorrência e coisa e tal. Então, eu já estou resguardado nessa lei, ponto final. Desde que eu tenha um advogado que entenda dessa área, eu estou tranquilo quanto a isso. Segundo, eu posso vir remarcando até no final do ano de 2022 ou 21. 31 de dezembro de 22. De 22. Então eu tenho até, um exemplo, mais quase 2 anos aí garantido. Tá, um outro ponto para o dono de buffet aqui entender é aquela questão. Se ele, um exemplo, a mãe, em algumas cidades aí, vai fazer a festa em casa, na casa dela. E vamos supor que ela contratou um serviço que ela iria fazer no meu buffet infantil, ela iria fazer um valor lá de R$ 2.500. Eu posso pegar esse crédito, R$ 2.500, e falar para a mãe, ó, fulana, isso é a boa índole. Fulana, é o seguinte, se você quiser, eu posso montar toda essa estrutura de festa, o salgadinho, as bebidas e tal, e entregar para você aí na sua casa e também amortizar essa dívida. Exatamente, exatamente. Doutor, uma coisa que eu quero que as pessoas que estão nos assistindo, né, que hoje a gente está com mais de 100 pessoas aqui nessa mentoria sobre buffet infantil, uma coisa que eu quero que fique claro, teve uma pessoa que ligou para mim esses dias e ela falou assim, nossa, uma pessoa viu essa lei e ficou toda feliz, ficou feliz por não ter que devolver o dinheiro e coisa e tal, e enfim... na realidade, o que nós, donos de buffet infantil, eu recomendo para todo mundo que está nos assistindo, não é a questão da gente falar assim, opa, que ótimo, eu devo 100 mil de festa, eu não vou devolver. Lembra que todos esses clientes, de novo, vão fazer festa. Então, se a gente conseguir, talvez assim, com a melhor intenção possível, tratar esse cliente, porque... hoje, tudo bem que a gente está passando a situação, mas depois ele continua sendo seu cliente. Às vezes não vá tratar o cliente mal, né? Porque essa pessoa que falou para mim, falou que a pessoa estava feliz da vida por não ter que devolver o dinheiro. Então não é o caráter certo, tá? O caráter certo é a gente arrumar a solução e fazer novamente essa festa e quitar essa dívida de alguma forma e tentar manter esse cliente. Porque aqui no Castelo dos Sonhos, a Jaque sempre fala que um cliente nosso, ele dura 10 anos. Então a gente faz a festa, a gente faz o batizado, a gente faz o chá revelação, a gente faz o aniversário de 1 ano, a gente faz um de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, 5 anos. A Jaque esse dia atrás falou assim, nossa, eu acho que eu tô ficando velha. Porque eu tô vendo umas crianças aqui com 12 anos de idade e eu fiz a primeira festinha dela. Então, é isso que o dono de buffet infantil tem que entender, que a gente tem clientes para 10, 12 anos, e isso é importante, né, doutor? Exatamente, exatamente. Essa preocupação, sem dúvida nenhuma, né, é fundamental
ter esse bom trato, né, com o cliente, é fundamental isso. Agora, sim, uma coisa que é importante falar a respeito do tema cancelamento, que é um tema super chato, né? Falar de cancelamento, de restituição, de devolução, é o que você falou. Se houver necessidade de cancelamento, devolução, significa dizer que aquele evento não vai acontecer, né? Aquele evento que seria legal, que seria proveitoso e que plantaria ainda mais esse relacionamento, não vai acontecer se houver necessidade de um cancelamento. Mas o importante é o seguinte, se o cancelamento se der, veja, se o dono do buffet infantil não puder remarcar a data e nem puder conceder um crédito, aí ele é obrigado a devolver o dinheiro, né? Evidente. Tá? Então a própria lei diz isso. Aí a pergunta é, até quando eu vou devolver o dinheiro? Né? Até quando eu tenho que devolver o dinheiro? A resposta é até 31/12/2022. Então, se o dono do buffet infantil não tiver possibilidade de remarcar ou conceder o crédito, tá? Ele é obrigado a devolver até 31/12, como eu disse. Aí a outra pergunta é, tá, mas aí o consumidor, ele quer devolver, ele quer o dinheiro de volta, ele está precisando, não tem jeito, digamos que não foi possível reverter, ele não quer mesmo. Aí, o que acontece? A resposta como eu disse no começo, você não é obrigado a devolver o dinheiro. Mas se ele quiser mesmo devolver, aí você tem que devolver, evidentemente. Se o dono do buffet infantil quiser devolver, ele não é obrigado, mas se ele quiser, ele tem até 31/12/2022. Então é isso aí. Então, nas duas hipóteses, uma é o dono do buffet infantil não conseguir cumprir aquelas duas regras que eu estou falando, repetindo. A outra é o consumidor mesmo assim quer. Ele quer. Tudo bem. Se ele quiser mesmo, você da mesma forma pode devolver até 31/12/2022 e aí você também é livre para aplicar as regras de contrato, o que também é uma coisa importante. Nessa situação, você pode aplicar as regras de contrato, eventualmente até mesmo multa, né? Porque, veja, a lei ela prevê o quê? Ela dá ao dono do buffet infantil a oportunidade de prestar o serviço, né? Veja, ele foi impedido de prestar o serviço por uma questão de pandemia. Ele foi impedido. E se ele foi impedido de prestar o serviço, não é justo que ele perca, né? Pelo fato de não perder. Então, é justo que ele preste o seu serviço. Agora, se o consumidor não quiser o serviço mais, tudo bem. Ele devolve o dinheiro, mas até 31/12/2022 e ele é livre para aplicar as penalidades contratuais. É isso. Então, assim, nesse ponto, o dono do buffet infantil ele acabou sendo prestigiado, né? O que é legal. Sim. Prestigiou a classe e toda a categoria, todo de eventos, né? Sim, prestigiou. O que é muito bom, porque de fato foi uma atividade muito afetada pela pandemia. Assim como a área de hotel. Eu estava hoje de manhã aqui no hotel que eu estou hospedado aqui em Foz, a moça falando para mim, nossa, o hotel tem 100 e tantos quartos, está só com 11 quartos. Imagina, é muito triste nessa situação. Outra área muito afetada, a área hoteleira e tal. Então tem alguns setores que foram muito... Na verdade, o mercado inteiro foi afetado. O mercado, às vezes eu converso com donos de buffet infantil e eles falam assim para mim, mas Fernando, a gente está passando por uma dificuldade muito grande. Só que às vezes está dentro de uma bolha olhando só para o nosso mercado, né? Sendo que na realidade eu vejo empresas aqui na minha cidade, em outras cidades, empresas grandes que fecharam o custo operacional lá em cima e essas pessoas tinham lá 100, 200 funcionários e tiveram que demitir 50, 60 colaboradores ali. E graças a Deus eu ainda falo que nós que temos buffets infantil, o nosso custo operacional ele é baixo, a gente trabalha muito com freelancers. Mas graças a Deus por isso, o maior problema nosso que a gente está vivendo, até talvez depois de uma próxima live, é a questão de uma orientação às vezes, porque a gente sofre, quem paga aluguel acaba sofrendo muito. Mas não é o assunto de hoje. O nosso maior gasto hoje para manter um buffet infantil, nossa maior despesa é o valor de aluguel, porque todos os nossos prédios são grandes. Todos os nossos imóveis são grandes. A gente tem um custo operacional baixo, mas o imóvel ele tem um custo de aluguel alto. Mas vamos em frente, o assunto está maravilhoso. Gente,
Você que está aqui nos assistindo, está gostando, já vai mandando as perguntas aí pro doutor. Gente, vão aproveitar dele. Gente, vocês não têm noção. Eu fiquei assim, ó, doutor, então, vamos lá, vamos tal. Ele é muito ocupado. Tô falando para vocês, hoje ele tá no Paraná. Ele corre mais que minduim na boca de banguelo, pra vocês entenderem. Trabalha muito e a gente ter esse tempo é fora do normal. E não só hoje para mim, que ó, é isso que eu tô grato, doutor, por você. Hoje o senhor está aqui falando, dando uma orientação, dando uma segurança para mais de 106 bufês infantil. Isso é Deus te abençoe. Gente, coloca aí nos comentários, Deus te abençoe, vamos abençoar ele. Ah, legal, obrigado. E mais falando de segurança também, que você acabou de falar, essa palavra é uma palavra muito importante, é uma palavra que eu gosto bastante. Existe também uma regra na lei que fala de não... a lei, ela prevê que não havendo má fé, evidentemente, do dono do buffet, que não é o público que está aqui tratando com a gente nesse momento. Não é, aqui é tudo íntegro. Não. Mas a lei diz que, no caso de cancelamento e tudo mais, a lei prevê que o dono do buffet infantil, no caso, não pode ser condenado em danos morais. Olha só que coisa legal. Então, quer dizer, havendo adiamento, né, que é uma coisa que infelizmente acontece muito nessa relação de buffet, pode acontecer, eu já vi acontecer em buffets em outras ocasiões, alguém já deve ter visto isso e tal, acontece um problema, ou então, infelizmente, no dia não é feito um bom serviço, ou por acaso, acontece um evento extraordinário no dia e a pessoa, naquele dia tem um problema, a festa não acontece como deveria, aí a pessoa entra com um dano moral, né? Imagina que coisa triste, dizendo que sofreu um dano, que a festa tal. Então, assim, essa necessidade de adiamento da festa, cancelamento da festa, isso não gera dano moral para o consumidor. Imagina só, por exemplo, a festa de 15 anos, uma festa de 5 anos, de 1 ano, né? De buffet infantil, a festa de 1 ano. Ah, olha, a festa de 1 ano do meu filho, e naquele dia não pôde. Então vai entrar com ação de danos morais, falando, olha, o buffet não me prestou o serviço, eu não tive a festinha de 1 ano do meu filho e tal. Veja, isso não vai gerar dano moral, porque o buffet foi impedido de prestar o serviço. Forçado pela circunstância, não é porque ele não quis entregar o serviço. Aquela coisa, a criança vai fazer 1 ano de qualquer jeito, mas o buffet não sabe se vai prestar o serviço ou não. Infelizmente, diante da situação, assim como outras atividades, né? Então, isso é algo bastante valioso que a gente tem que dizer. Então, a segurança, como você falou, uma palavra muito importante, é essa, é de que o adiamento pode ser feito quantas vezes forem necessárias, né? Obviamente, decorrente das circunstâncias, e isso não gera dano moral, né? Não haverá dano moral para o dono do buffet em ter que adiar por conta da situação de pandemia. Né? Então vamos lá, vamos fazer uma pequena reprise nesse primeiro assunto. A gente pode vir remarcando as festas quantas vezes a gente quiser, até dia 31/12/2022, ponto. Correto? Beleza. A gente pode fazer uma festa na casa da pessoa, se ela quiser, a gente entregar todos os insumos lá na casa dela e abater também pra gente. A gente vai lá e abate na festa, quitamos a nossa dívida com ela. Agora, se vem uma pessoa pressionando o dono de buffet infantil, falando para ele, olha, você tem que devolver o meu dinheiro, porque senão eu vou entrar na justiça, eu vou entrar com danos morais e etc. Acabou. Ele pode fazer o que ele quiser, porque essa lei, ela me protege de qualquer eventualidade. Uma vez que eu estou falando para ele, que meu amigo, eu remarco a festa, eu vou te entregar a festa. Meu amigo, se você quiser, eu entrego os insumos tudo na sua casa para abater do valor. Enfim, se eu estou com boa índole de fazer, ele pode vir para cima e fazer o que quiser. Exatamente. A lei assegura essa possibilidade, né, de você ter que remarcar ou oferecer o crédito, como você está dizendo, né, um bom exemplo esse, de prestar o serviço na casa da pessoa, enfim, né, de você conceder esse crédito até 31/12. É óbvio que você vai precisar, não é? Também o dono do buffet não vai impor, vai ser dia tal a sua festa. Tem que haver, obviamente. Não, deixa aberto. Aí entra o bom senso, né? Deixa aberto a data, para que data você deseja, e aí vai tentando se encaixar com todo mundo ali. Isso, dentro daquele conceito
de prestar um bom serviço, de prestar um bom atendimento, de fidelizar o cliente. É o que a gente mais quer. Porque ele vai fazer outras peças, então tem que ser flexível. Agora, se ele engrossar, falar, eu vou te prestar porque você ia prestar e você não prestou porque não deu, tal, não sei o quê, você não tinha a data que eu quis. Aí você fala, olha, se você quiser cancelar por esse motivo, não tem problema, pode cancelar, eu vou te devolver até 31/12/2022, em 10 vezes, em 5 vezes, e até lá eu posso pagar à vista, e esse é o ponto. Agora, o outro ponto... Pode falar, desculpa, diga lá. Agora, eu peço desculpa, doutor. Agora, assim, só pegando esse ponto aí. Um exemplo, eu sou dono de buffet infantil, eu não tenho dinheiro para devolver. Todo o capital de giro que eu tinha, acreditando que as festas iriam voltar, eu fui pagando aluguel, eu fui pagando minhas despesas fixas. Hoje, eu estou tendo que me desdobrar no meu buffet infantil, às vezes fazer marmita para pagar os meus custos fixos. Meu dinheiro acabou, não tenho dinheiro. Se eu arrumar uma data para o cara e tentar assim, conciliar a data com ele, se de repente não dá no mês, a programa no outro, ou naquele mês em horários diferentes, eu entregando essa data para ele, eu não preciso devolver o dinheiro para ele. Não, é isso aí. É isso aí. É a regra do artigo 2º da lei, né? Da Lei 14.046/2020, que diz que na hipótese de adiamento e cancelamento, de cancelamento do evento para aquela data, por conta da situação de pandemia, o dono do buffet não é obrigado a reembolsar o valor pago. Quer dizer, não vai acontecer naquela data, não quer dizer que não vai acontecer em outra data. Vai acontecer em outra data. E o serviço tem que ser prestado nas mesmas condições que estavam garantidas para aquele momento. Aí tem uma outra coisa, Fernando, que é bem interessante, que você falou no começo aí, vou puxar esse gancho agora, que é a questão da correção, né? Nós sabemos que inflação nada mais é do que a perda do capital, né? O que você compra hoje, daqui a um ano, você não vai comprar com o mesmo dinheiro. Inflação é isso. Então hoje eu pago, sei lá, 40 reais um quilo de bife. Daqui a um ano, com 40 reais eu não compro um quilo de bife. Vou comprar menos bife, né? Ou eu vou ter que colocar mais dinheiro para comprar o mesmo quilo de bife. Normal. Então, o que acontece? Essa é uma regra que a gente tem que ver. A própria lei prevê uma situação de atualização pelo IPC numa outra hipótese específica de prestador de serviço de conteúdo, tal, que se enquadra naquele conceito que eu falei da lei, que fala sobre cultura e turismo, né? Mas eu acredito que isso seja adequado a gente aplicar nessa condição. Eu entendo que é aplicável, que é justamente isso. Por exemplo, hoje o custo de uma festa é X. Para você entregar a mesma festa até 31/12/2022, lá na frente, você ajusta uma data para 31/7/2022, por exemplo. Chegando lá, você vai ter que entregar nas mesmas condições. Mas o teu custo, evidentemente, vai ser diferente, né? Mudou. Porque mudou totalmente. Então, o custo do ovo, da farinha, para fazer os itens, da bebida e tudo mais, vai ter mudado. O salgado, o quilo do bolo. Eu vou dar um exemplo, doutor. A gente fez orçamento do ano passado, que a gente transferiu para este ano, a gente teve um acréscimo em torno de 9% de aumento nos insumos. Então, aquela mesma, um exemplo, uma festa que custava 3 mil, hoje a gente faz aquela festa por 3.300, 3.400. Imagina o ano que vem, porque o aumento que teve foi muito grande. A inflação, ela está alta, então tudo isso contribui para esse aumento de preço. Então é justo, de repente, eu converso com o meu cliente, falo, é o seguinte, a gente vai remarcar a data, talvez, para mim evitar problemas, eu mantenho o mesmo preço, mas eu tenho que analisar se aquela gordura, aquela margem de lucro que eu tinha, eu não vou ter prejuízo. Ou se não, se o cliente aceitar, aí é questão assim, porque a gente já está num clima tenso com o cliente, mas se a gente conseguir repassar, a gente também tem esse direito de reter esse repasse. E como seria isso? Eu entendo que sim, esse direito é adequado. A questão da atualização, é claro que tem que haver a flexibilidade, a boa negociação. Sim, até porque é um cliente. Exatamente, eu entendo que sim, que você repassar, corrigir pelo IPC, que é o índice, né, exatamente específico para a relação de consumo, eu entendo que sim, né, que obviamente não vai ser uma coisa assim absurda, vai dobrar nada,
mas eu acho que repassar o custo eu acho justo, porque o cliente vai receber a prestação do serviço, ainda que a destempo do contrato inicial, ele vai receber o ano que vem. E você tem, por lei, a obrigação de assegurar as mesmas condições, ou seja, quando eu falo mesmas condições, eu falo a mesma qualidade, a mesma quantidade, o mesmo local, os mesmos itens, né? Os itens de a mesma estrutura. O que eu prometi que eu ia entregar na festa é daqui um ano eu vou entregá-la do mesmo jeito. É isso aí. Exatamente. Mas o custo de insumo, né, de alimento, por exemplo, pode ser diferente. Então, eu acho adequado, na minha opinião, eu acho adequado justamente ter essa correção. Tá? E aí tem que avaliar no momento adequado como vai ser repassada essa correção, né? Até para o cliente não se sinta também lesado. Falar, agora que você vai querer cobrar mais? Tá, mas não, veja, eu estou te falando o custo. Você vem acompanhando, o custo da carne aumentou, o custo da bebida aumentou, tal. E a gente poderia encontrar um bom termo. Eu não posso entregar menos. Se eu prometi para você, por exemplo, X litros de chopp, por exemplo, né? Eu tenho que entregar. Mas agora está mais caro. Então é adequado que a gente faça um reajuste ou que a gente faça isso. Isso, na minha opinião, não é violar o contrato, não é violar a lei. É simplesmente repassar aquilo que é adequado, na minha opinião. Né? Eu brigaria por isso, de verdade. Tá, mas isso então não está nessa lei que nos resguarda. Então aí que tá. É uma questão de interpretação. Isso é hermenêutica. Então ela está, mas é questão de interpretação. Exatamente. Porque, na verdade, a própria lei prevê uma situação dentro da lei. De aumento. Daqueles profissionais contemplados pela mesma lei que nós estamos, existe uma situação de correção. Então, eu acredito, obviamente, que é adequado que também se aplique a outro lado. Né? Então, isso é uma coisa que é plenamente factível, tá? E eu acho que é sustentável essa posição. Porque vai acontecer invariavelmente, né? Vai acontecer invariavelmente, né? E aí vai diminuir muito o lucro. Né? Então, e esse PC, para quem não sabe, aonde ele vai buscar esse índice? Que ele pode fazer essa aplicação no custo dele? Nós temos no próprio site do Banco Central. Cortou, fala de novo. Nós temos no site do Banco Central, lá existe. Hoje em dia é muito fácil localizar esse tipo de pesquisa, né? Pelo próprio Google, correção pelo IPC, assim como correção pelo IGPM, né, de aluguel. Então, assim, hoje é fácil localizar. Mas um site seguro para esse tipo de cálculo é o site do próprio Banco Central. Esse site é o mais seguro e lá dentro tem as correções e você clica o valor e tal, e coloca a data do período e ele calcula automaticamente e é o site seguro que eu indicaria para fazer esse tipo de cálculo. Beleza, segura aí, doutor. Pessoal, você que tem pergunta, eu tô aqui agarrado nele, não tô deixando ele sair não. Você que tem pergunta, já escreve aí. Hoje não é uma mentoria como as demais, que eu sempre convido outras pessoas para estar participando aqui. Mas hoje a gente tem que aproveitar, gente. A gente tem que aproveitar do doutor, porque eu vou te falar para vocês, isso aqui é igual o cometa Halley, passa de 70 anos, que a gente consegue pegar ele. Então, hoje eu não vou chamar para a gente aproveitar ao máximo. Você que está aí, coloque a sua pergunta. Eu tô vendo que tem gente querendo entrar, querendo participar aqui com a gente. Me perdoa nessa, que na próxima eu te convido. Mas coloque nos comentários que a Jaque tá ali atenta para responder para você. Doutor, desde já, assim, ó, eu só tenho a te agradecer. Eu tenho certeza que hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, eu tô vendo aqui, ó, a gente vai a 110 pessoas, a 100, 110. Então, assim, foi um espetáculo, porque essas pessoas que estão aqui estavam buscando essa informação, inclusive essa lei, se o doutor puder deixá-la disponível para a gente, eu vou colocar no nosso grupo do Telegram, onde tem vários donos de bufês infantil, para que eles vejam essa lei. Vou dar só um recadinho aqui. Pessoal, você que ainda não está no nosso grupo do Telegram, vai lá na bio do Castelo dos Sonhos, tem um link, você clica, vai abrir uma abinha. Nessa abinha tem lá Telegram, é só você clicar no Telegram, aí você já vai cair para dentro. E lá você vai ter informações extremamente atualizadas. Gente, tem pergunta? Tem. Doutor, tem mais alguma coisa que o senhor quer falar ou pode ir para as perguntas? Vamos para as perguntas, vamos lá, vamos para as perguntas. Aqui o que eu tinha que passar de mensagem, eu acredito que eu já tenha atingido, mas vamos lá, estou à disposição para perguntar, vamos nessa. Pessoal, se tiver alguma dúvida, a hora é agora. No caso da multa, no contrato já tem
Uma Se a multa. pessoa cancelar o contrato, lá tem uma multa já. E aí, vamos supor, a pessoa desiste da festa e ela quer o dinheiro, então pode aplicar a multa? Um detalhe, uma pergunta muito interessante. A pessoa, o dono de buffet infantil, ele foi lá, fez um contrato, e nesse contrato existe uma multa. Se caso aquela pessoa queira cancelar a festa, eu quero cancelar a festa, não tem acordo, não sei o que lá, mas lá tem uma multa. Eu posso aplicar essa multa nele ou não? Pode aplicar multa, porque aquilo que eu disse, na verdade é o seguinte, como eu disse, a gente não está obrigado a reembolsar o valor pago, né? Nós temos a obrigação e o direito, obrigação de prestar um bom serviço. Sim, as nossas obrigações. De prestar o serviço. Trata-se da mesma, nesse sentido, a obrigação de prestar o serviço e o direito de prestar o serviço também, né? Por que o direito de prestar o serviço? Porque eu recebi para isso. Então, prestar um serviço também é um direito que eu tenho, tá? Então, como eu tenho o direito de prestar o serviço até 31/12/2022, desde que eu ofereça a remarcação ou eu ofereça o crédito, né? É um direito que eu tenho. Agora, se a pessoa quiser cancelar, mesmo assim, a despeito de todo esse direito, nós temos também o direito de aplicar a multa contratual e detalhe, aplicar a multa e proceder à devolução do valor até 31/12/2022 também. Tá? Então, entenderam? Então vocês têm que tem vários contratos aí no seu buffet infantil, você pode sim aplicar a multa sua que está no contrato. Então, se o seu cliente aí está te pressionando e coisa e tal, você pode aplicar a multa e ainda você pode fazer essa devolução até dia 31/12/2022. Próxima pergunta. Se o buffet fechou, ele ainda pode devolver essa multa, esse dinheiro até 2022? Se o buffet infantil, ele, infelizmente, nós tivemos muito caso assim, do buffet infantil ele fechar. Ele fechou, infelizmente, ele quebrou devido às circunstâncias. Ele também é obrigado a fazer essa devolução? É isso a pergunta, já? É isso mesmo. Ele também é obrigado a fazer essa devolução? Ele quebrou, fechou, ele é obrigado? Sim, exatamente. Não, ele é obrigado, obviamente, a fazer devolução. É aquilo que... Assim, e havendo a impossibilidade dele exercer o direito que ele tem de prestar o serviço ou de oferecer o crédito, né? E ele não tendo condições de cumprir, de entregar a prestação de serviço, aí ele é obrigado a devolver o dinheiro, volto a dizer, naquele prazo, 31/12/2022. Até lá ele tem que devolver. Aí não tem jeito mesmo. Aí responde, obviamente, o dono do buffet vai responder com o patrimônio pessoal. Eu dando uma assessoria para um buffet, doutor, e ele fechou. Esse buffet, a gente vinha acompanhando ele há muito tempo, e aí decidiu fechar. E tinha uma dívida muito grande esse buffet infantil. Tinha que devolver em torno de quase R$200 mil de festas que ele já tinha programado. E o momento agora, para donos de buffet infantil que às vezes vão fechar, às vezes eles querem vender os brinquedos, porque hoje existe muita oferta e pouca procura. Então o preço cai lá embaixo, né? Essa é uma regra, uma lei. E aí eu orientei esse dono de buffet infantil, falei assim, faz o seguinte, liga para os seus clientes. Então, vou dar esse exemplo para as pessoas que estão nos assistindo. Às vezes a pessoa fechou o buffet dela. Ao invés dela vender as mesas, cadeiras, brinquedo a preço de banana, os utensílios de cozinha, liga para o seu cliente. Foi isso que eu ensinei para esse cliente. Falei, vamos fazer o seu negócio como moeda de barganha. Ligava para o cliente e falava assim, eu tenho uma TV aqui, uma festa, por exemplo, que custou R$2.800. Olha, eu tenho uma TV aqui que na internet o preço dela está R$2.980. E se você tiver interesse, eu estou numa situação complicada, a gente está fechando o espaço, não tenho dinheiro para fazer a devolução, mas eu tenho o bom senso de pagar parcelado, se quiser. Mas se você quiser já quitar a dívida agora, eu te dou essa televisão. E assim ela conseguiu abater, entregando mesas e cadeiras para um, utensílios para outro. Ela conseguiu abater em torno de quase R$120 mil.
e ela nunca tinha ouvido falar isso. Então eu só estou fazendo essa colocação, que às vezes um dono de buffet infantil, como essa pessoa que fez essa pergunta, ó, fechei o meu buffet infantil, o que eu posso fazer? Eu posso ir pagando? Pode. Você vai poder pagar até dia 31/12/2022. Mas também pode usar o que você tem e tentar fazer uma negociação com moeda de barganha. Então é só dar essa dica para o dono de buffet infantil. Outra pergunta, Jaque. Tem um contrato que a cláusula consta que não vai devolver o valor que a pessoa já pagou. Então ela está perguntando se isso é uma cláusula abusiva. Como assim? Me explica de novo. No contrato, ela colocou que não vai devolver o dinheiro para quem já pagou. Então ela está perguntando se isso é abusivo, se está fora da lei, esse contrato que ela fez. Então, peraí, é uma pessoa aqui que está nos assistindo, ela está falando que ela fez um contrato, que ela... Mas aí, como que a pessoa vai assinar? Então, a pessoa assinou, né? No contrato, ela fala que ela não vai devolver o dinheiro. Não, isso aí... isso não está seguro, né? Não. Na verdade, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, né? Então, assim, se não houver a prestação de serviço, né? Aí, obviamente, se a vontade de cancelar é do consumidor, aí ele deve honrar o custo. Porque, evidentemente, que o buffet, mesmo não prestando o serviço, ele teve até um custo para vender o serviço, né? Ainda que ele não entregue. Teve um custo. Eventualmente pode ter para comissão de vendedor, se o buffet tem estrutura de comercial de venda, enfim. Então, assim, é justo que ele pague alguma coisa para o buffet, afinal de contas, ele, consumidor, está cancelando por vontade própria. Agora, o buffet simplesmente não devolver R$0, aí realmente é uma cláusula nula. Quer dizer, ele não deu as opções e agora ainda fala que não vai devolver, então ele está errado. Não. Aí o buffet estaria errado, está errado. Ele falar que não está seguro, então ele pode ter problema. Não está seguro. A gente tem a opção que eu disse aqui, que é a opção de dizer que não vai devolver agora, né, por conta da situação de pandemia, que tem uma lei específica que regulamenta o momento atual que nós estamos. Agora, em condições normais, você não pode falar, não vou devolver o dinheiro para você, o problema é seu. Não. Isso é nulo de pleno direito. Se o consumidor quiser a devolução do dinheiro dele, ele vai ter a devolução, desde que ele pague, obviamente, o custo do cancelamento, né? Ele está pagando o custo do cancelamento, ele está desistindo. Então é normal que ele perca alguma coisa. Isso aí é normal em qualquer relação de direito civil, de consumidor. Perfeito. Existe alguma maneira ou alguma lei, surgiu alguma coisa a respeito do aluguel? O pessoal está questionando se tem jeito de pagar 50% do aluguel, mas... Isso assim, a pergunta é assim, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Talvez é um assunto para uma próxima, né? Que eu consegui pegar o cometa Halley de novo. Às vezes as pessoas me perguntam para mim, fala, Fernando, a questão do aluguel, o dono do estabelecimento, ele está me cobrando o valor normal. Aí entra a questão de negociação. Mas eu acho que isso aí é o assunto para um dia, uma próxima live. Vou te pedir, de repente, a hora que tiver um espacinho, encaixar a gente de novo para falar sobre esse assunto. Que isso também é um assunto muito importante. Outra pergunta, já que a gente tem mais 6 minutos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então parece que terminou. Gente, não tem mais perguntas? Porque teve várias, mas ele respondeu acho que quase... Teve várias perguntas que foi mais ou menos no mesmo contexto. Não é? É isso? É isso mesmo. Quem não perguntou, gente, ó, 1 hora o doutor respondendo pra gente. Isso é raro. Tranquilo? Doutor, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Pessoal, manda um coraçãozinho aí, ó, quem tá grato. E aí manda bastante, gente, que aí de repente eu consigo convencer ele para uma próxima. E aí se vocês tiverem muito mais perguntas a fazer, eu vou fazer uma coisa muito bacana hoje. Eu vou pegar essa live, eu vou salvar ela e vou disponibilizar no nosso grupo do Telegram. Então se você ainda não está no grupo do Telegram, cai para dentro. Doutor, obrigado. Deus abençoe o senhor. Primeiramente, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer imenso
É um convite irrecusável esse que você me fez, assim como o convite irrecusável para uma próxima e quantas outras você precisar, eu estou à disposição sua aqui para Tá gravado, hein? Maior prazer, que isso. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você, pela sua família. Pode contar comigo. Essa pergunta do aluguel, assim como outras várias temas referentes ao buffet, eu estou à disposição. É um assunto que eu conheço bastante, eu tenho muitas condições de contribuir para vocês, para dar mais segurança para todo mundo. E vamos trabalhar, que é o que importa. Doutor, o senhor falou assim, ó, um carinho especial para você e para sua família. Um detalhe, a família antes era a gente e a rede nossa de franquia. Agora a família aumentou muito. Então olha quantos buffets infantil hoje que o senhor acabou de orientar, dar um pouco mais de paz no coração, porque a pressão que esse pessoal está vivendo está sendo fora do normal. Obrigado. Tamo junto. Eu vou encerrar que agora ela tá batendo 1 hora para mim conseguir salvar. Valeu, tchau. Gente, beijo no coração. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.